Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem legais de um livro que, nossa, mudou muita coisa. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Oi, sim, um clássico já, né? Total. E a ideia aqui é tentar entender melhor o que ele quis dizer com inteligência emocional. A tal daí sabe? Uhum, E porque olhando esses trechos, parece que ela é tão importante, talvez até mais que o QI pra gente se dar bem na vida. exatamente. E é bom lembrar, né? O Goleman pegou esse termo que já existia dos pesquisadores John Mayer e Peter Salovey e, tipo, jogou luz nessas habilidades que a escola não ensina direito. Habilidades emocionais. Isso, a ideia central ali nos textos é que tem uma inteligência nas nossas emoções mesmo. Não é só razão. E uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara foi aquilo das duas mentes, a racional e a emocional. Ah, sim, fundamental. E como é emocional, às vezes parece que, sei lá, dá um chega pra lá na razão, o tal do sequestro emocional que ele fala. Pois é, acontece direto, né? Está ali, tranquilo, aí vem uma fechada no trânsito Nossa, nem me fale. e pronto. É isso. E a raiz neurobiológica disso, que o Goleman explora, está na amígdala, uma partezinha lá do cérebro. A amígdala Ela funciona como um alarme, sabe? Dispara uma reação antes mesmo da parte racional do cérebro, o córtex, processar tudo. É herança da evolução. faz todo sentido, pensando em sobrevivência. Na selva era ótimo, no trânsito moderno, nem tanto. Me lembrou aquela história do samurai e do mestre Zen, sobre céu e inferno, sabe? Ah, clássica. Conta aí rapidinho. O samurai pergunta, o mestre ignora, depois insulta ele. Aí o samurai fica possesso, puxa a espada. E o mestre? Diz: aí se abrem as portas do inferno. O samurai, tipo, cai na real na hora. Se acalma, guarda a espada. Entendi. E o mestre completa: e aí se abrem as portas do céu. Não é não sentir a raiva, mas ter consciência dela, né? Perfeito. E essa consciência é justamente o primeiro pilar da IE que o Goleman descreve. A autoconsciência. Reconhecer o que a gente está sentindo. Naquele momento. Exato. Sem isso, a gente vira meio que um fantoche da emoção, né? Como o samurai, Hã? antes de sacar a ideia. Ok, saquei. Autoconsciência. Mas tá, reconheci. E agora? Como eu lido com a raiva, por exemplo? Ou com a ansiedade? O que ele fala sobre gerenciar isso? Aí entra o segundo pilar. Gerenciamento das emoções. Ele cita umas pesquisas bem interessantes, tipo as do Zillman sobre a raiva. Ah, é? E o que elas mostram? Basicamente que um pensamento hostil puxa outro. Vira um ciclo. A raiva alimenta mais raiva, sabe? Porque libera adrenalina e tal. Entendi. Uma bola de neve. Isso. E a dica prática que ele dá baseada nisso é quebrar o ciclo. Esfriar a cabeça mesmo, mudar de ambiente e se distrair. Dar um tempo para a adrenalina baixar antes de reagir. Pra não ser o samurai furioso, né? Exato. E vale para ansiedade também. A preocupação tem sua função, mas fica ruminando nela, aí já vira um problema. Certo. Então, me conheço, me controlo e o próximo passo é olhar pra fora, pros outros. Exatamente. Aí vem o terceiro pilar, a empatia, que é essa capacidade de, tipo, sintonizar com o que o outro está sentindo. Se colocar no lugar do outro. E Goleman coloca isso como a base do altruísmo, da compaixão, e o inverso também é forte nos trechos que ele analisa. Como assim? Ele menciona que a falta de empatia é muito comum em quem tem comportamento antissocial. Pessoas que cometem crimes, por exemplo. Ah, Elas têm dificuldade em sentir o impacto do que fazem nos outros. Isso facilita justificar a crueldade, entende? nossa, pesado isso. Faz pensar. E como essa empatia vira ação? Como ela ajuda nos relacionamentos? Bom, aí a gente chega no quarto pilar, a habilidade social. É a arte de lidar com as emoções, mas agora nas interações. Na prática, no dia a dia. Isso. Usar a empatia para se comunicar melhor, para persuadir, para resolver conflitos. Tem aquele exemplo ótimo do mestre de Aikido no trem, lembra? Lembro, o cara bêbado e agressivo. Pois é. O mestre não parte para a briga. Ele usa a empatia. Valida o sentimento do cara, tipo, imagino que seu dia foi difícil, sabe? E desarma o cara só na conversa. Exatamente. Transforma a agressão em conexão. É a IE pura em ação. Muito bom esse exemplo. E isso liga com outra coisa que o Goleman questiona, né? Por que tanta gente super inteligente com o QI lá no alto, às vezes, patina na vida? Sim, é um ponto central. Parece que a inteligência acadêmica, sozinha, não prepara a gente para as turbulências da vida real, para os relacionamentos, para o trabalho em equipe. Não é garantia de sucesso, né? Não mesmo. Por isso ele chama a IE de aptidão mestra. Não que o QI não importe, claro que importa. Mas a IE seria o que
o que comanda como a gente usa todas as outras habilidades, inclusive o intelecto. É o que define como a gente usa o que a gente sabe. Perfeito. É isso. E o mais legal, talvez, é que ele argumenta nesses trechos que, diferente do QI, que é mais ou menos fixo, a IE pode ser aprendida. Sim, esse é o ponto de esperança, né? O cérebro tem plasticidade. Ele fala em alfabetização emocional. Alfabetização emocional, gostei disso. Quer dizer que a gente pode, sim, com esforço, com prática, ficar melhor em se conhecer, em se controlar, em ser mais empático, em lidar melhor com as pessoas. Ninguém nasce pronto nisso. A gente pode aprender e melhorar. Com certeza. Então, para a gente fechar essa nossa conversa sobre esses trechos, inteligência emocional não é viagem, não é algo vago. É um conjunto de habilidades bem concretas. Uhum. Autoconsciência, autocontrole. Empatia e saber lidar com gente, né? Habilidade social. E que, segundo o Goleman, são cruciais para a gente ter mais equilíbrio, mais sucesso em tudo. No trabalho, em casa, na vida. Exatamente. E fica uma reflexão final, né? Pensando nas preocupações que o próprio Goleman já trazia sobre violência, polarização. Sim, Se essas habilidades são tão importantes e podem ser aprendidas, imagina o impacto se a gente levasse a sério essa alfabetização emocional desde criança na escola mesmo. nossa, seria outra sociedade, talvez. Quem sabe, né? Como seria um mundo onde aprender a lidar com as emoções fosse tão básico quanto aprender a ler e escrever? Fica aí a pergunta sobre o potencial disso para um futuro, bom, com mais compaixão, talvez, menos conflito.